Você sabe a verdade por trás da saída de Rick Grimes, o protagonista de The Walking Dead? E a verdade por trás do retorno dele? Por que que ele saiu? Qual que é a verdade mesmo e por que que ele voltou depois? Foi decisão da produção? Foi decisão do próprio ator? Foi decisão dos dois? Tem muita gente que sabe parte dessa história, mas tem muita gente que não sabe alguns detalhes sobre isso, e nesse vídeo eu decidi trazer tudo que a gente sabe, inclusive sobre a continuação do personagem como deve ser. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead, pra gente poder trazer um assunto que já tem uns anos, né, que ele realmente aconteceu, mas que até hoje muita gente comenta sobre isso, tem muita teoria de fã, teoria errada, informações erradas, fake news sobre isso que corre na internet, outros até que sabem um pouco, mas não sabem alguns detalhes a fundo, que é sobre a questão do Rick in The Walking Dead, que na atualidade tá de volta, mas por quê? Vamos explicar, mas antes deixa esse like que ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada sobre essa série esse ano de 2025. E vamos lá, vamos falar de Rick Grimes, nosso xerife conhecido de The Walking Dead, o principal personagem e o que mais atrai público. E o que mais atrai público eu quero dizer que não é à toa, porque depois de anos que ele tinha deixado The Walking Dead, quando ele decidiu voltar em The Ones Who Live, até hoje esta série é de extremo sucesso e a gente tem inclusive uma informação recente, né? Recentemente a Netflix soltou nos Estados Unidos The Ones Who Live, a primeira temporada inteira, depois de um ano de lançamento, soltou em alguns outros países e na primeira semana do lançamento, The Ones Who Live ocupou primeiro e segundo lugar na maior parte dos locais no mundo onde a Netflix lançou. No Brasil a Netflix ainda não soltou, aqui é Prime Video, mas isso mostra que independente de fã gostar da série ou não, qualidade e tal, isso mostra o quanto o personagem Rick é relevante até hoje, mesmo fazendo quase 15 anos que The Walking Dead estreou a primeira temporada, que foi em 2010. Mas aí vamos pra essa explicação sobre saída e retorno. Basicamente, a gente tem essa foto aqui, que é uma raridade, é uma pérola lá de 2010, assim que começaram a gravar o primeiro episódio de The Walking Dead. Isso aqui mostra muito como a série foi criada de uma forma despretensiosa. Na época, a AMC aceitou a proposta de trazer a história em quadrinhos pra TV e quem tomou frente, além do Robert Kirkman, o escritor, foi esse cara aí chamado Frank Darabont, esse que tá abraçado aí com o cano do tanque. E assim, pela própria imagem, você pode ver como era despretensioso. Eram câmeras profissionais, tinha até um orçamento básico que a AMC disponibilizou, mas era um negócio muito simples. Pode ver que a equipe não tinha nada de uniforme nem nada, eram roupas casuais. The Walking Dead, no geral, foi criado de uma forma bem despretensiosa e com pouco investimento, né? Inclusive, na segunda temporada manteve o baixo investimento. Na terceira, que foi subindo, e aí começou a fazer mais sucesso. Nessa época, Andrew Lincoln, que é o ator britânico, né, ele passou pelo cast, foi selecionado no elenco pra viver o protagonista da série e aceitou participar. Ele que já era conhecido por um filme, né, chamado Simplesmente Amor aqui no Brasil, conhecido lá fora como Love Actually, mas que não tinha nenhuma fração da fama e dinheiro e tudo mais que ele passou até depois com The Walking Dead, né? Nisso ele aceitou, participou da produção. A série, a partir de 2011, 12 e 13, começou a virar uma série de muito sucesso e Andrew Lincoln continuou interpretando o Rick Grimes com muita garra nos seus diversos formatos visuais, assim. Na minha opinião, o cara que tem melhor carga dramática, melhor nível de atuação na série The Walking Dead inteira é o próprio Andrew Lincoln com o Rick. O que ele faz nessa série em todas as temporadas é incrível, mas é claro que aí começa a chegar o ponto do prolongamento da série. Com o passar do tempo, The Walking Dead foi ficando, como alguns gostam de dizer, prolongado demais. E isso tem a ver com a produção querendo fazer dinheiro e tudo mais, tem muito a ver, porque era a série de maior sucesso na época, né? Chegou uma época a competir com Game of Thrones, mas The Walking Dead na sua alta, né, 2014, 15, 16, chegou a vencer Game of Thrones em diversos momentos. Então um dos motivos de prolongar a série era dinheiro também, mas também a obra original. Os quadrinhos de The Walking Dead, que era onde a série se baseava, óbvio que com várias mudanças, mas seguia a linha principal ali, continuavam sendo escritos com várias histórias e a série estava anos antes da história dos quadrinhos ainda, sendo que os quadrinhos de The Walking Dead só foram acabar em 2019. Então sim, prolongavam The Walking Dead pelo dinheiro, mas também porque tinha história ainda que continuava lá nos quadrinhos. E eles estavam bem atrás. Mas é aí que, de acordo com Scott Gimple, o diretor de conteúdo do universo de The Walking Dead, e algumas informações de bastidores, foi por volta de 2015, quando estavam gravando a sexta temporada, que aparentemente surgiu um sentimento no ator do Rick, no Andrew Lincoln, de pensar em parar. Na real, de acordo com as informações, começou a ser um sentimento mais de querer tirar um break inicial. Não era de cortar de uma vez, não. Mas dar uma parada, dar uma descansada. Isso principalmente pela questão familiar. Isso porque, apesar do ator gostar muito de interpretar esse personagem, ele era da Inglaterra. Toda a sua família era da Inglaterra. Basicamente, do
outro lado do Oceano Atlântico, e ele passava a maior parte do ano longe de sua família. Pra você ter uma ideia, The Walking Dead gravava todos os anos no estado da Geórgia, ao sul de Atlanta, na cidade de Senoia principalmente, sempre de maio até novembro, pra gravar uma temporada inteira, sendo que os atores tinham que estar lá sempre em abril já. Então o ator do Rick tinha que passar aproximadamente 8 meses do seu ano sempre longe da sua família. E sim, eu vejo muita gente comentar, ah, mas era só trazer a família pra lá e tudo mais. Não é simples assim, é questão de família inteira. Não é só trazer a esposa, não é só trazer os filhos, é os pais, os avós, é um monte de coisa. É questão cultural também de gostarem mais da região. Ele não vai mudar todo um ecossistema de uma família só pra poder eles estarem junto com ele nas gravações. Não é simples assim, igual muita gente imagina. Então por isso o ator começou a sofrer com isso, começou a acompanhar de muito distante o crescimento dos seus filhos. E nessa época da 6ª temporada ele já pensava nisso. E com conversas com o Scott Gimple, que era o showrunner da série na época, né, ele já pediu para que o Scott Gimple começasse a preparar um campo para que Rick saísse da história em algum momento. Foi aí que o Scott Gimple começou a ter a ideia de criar a mitologia do CRM, que até então ele não tinha nome, né, na época da 6ª temporada ele já estava pensando sobre isso, que seria esse grupo do helicóptero misterioso que ia aparecer vinculado a Jades e o grupo do lixão. Sim, desde a 6ª temporada Scott Gimple já estava planejando isso, com o objetivo de isso servir como uma das chaves e preparatório de campo pro Rick sair da história. Então isso já foi preparado desde antes. E assim, aí seguiram as temporadas. A gente teve a 6ª, a gente teve a chegada do Negan, aquele impacto sinistro, melhor episódio da série, a gente teve a 7ª, até que a gente chegou na 8ª temporada, que foi a temporada da guerra contra o grupo do Negan, guerra contra os Salvadores. Nessa época o Andrew Lincoln continuava com esses pensamentos de sair, mas pelas informações de bastidores foi nessa 8ª temporada que ele simplesmente bateu o martelo. Faltava uma pequena gota d'água para ele definir que iria sair. E de acordo com muitas informações e relatos de produção, um dos pontos que facilitou muito o Andrew Lincoln decidir isso foi a decisão ridícula que o Scott Gimple, o showrunner na época, teve de matar Carl, né, que não tem nada a ver com os quadrinhos, uma mudança abrupta, uma decisão ridícula. 8ª temporada muito mal escrita, matar o legado do Rick. Exatamente, isso frustrou também o Andrew Lincoln, o ator do Rick. Não foi o motivo principal para ele sair da série, ele já estava pensando desde antes, mas parece que isso foi como uma das gotas d'água pro ator falar, planeje uma saída pra mim na 9ª temporada. O que se sabe é que o ator então pediu pro Scott Gimple que encerrassem a história dele na 9ª temporada mesmo. Obviamente mandaram esse pedido e essa informação pra AMC, que recebeu com grande impacto, mas que mandaram uma proposta de volta. A proposta pro personagem dele sair, pra ele poder tirar esse break, mas deixar a história do personagem em aberto pra ela ser finalizada em 3 filmes produzidos pela Universal Studios, que a AMC tava fazendo um acordo na época. Andrew Lincoln então concordou com isso, concordou com essa ideia, e nesse momento ele estava extremamente motivado e certo de sair, principalmente pelas questões familiares. Ele tinha percebido, né, na época já da 9ª temporada, 2018, quando estavam gravando a 9ª temporada, que os filhos dele estavam crescendo, tinham crescido muito já, e ele tinha perdido boa parte do crescimento. Esse foi o ápice para ele querer sair e viver uma vida extremamente tranquila com a sua família lá na Inglaterra. É então em 2018 que tem as gravações da despedida do Rick na 9ª temporada, e no final do ano tem a transmissão do episódio 5 da 9ª temporada, que é quando o Rick deixa a série com essa brecha, sendo levado pelo helicóptero e tudo mais. Assim, essa é a explicação confirmada do porquê o ator saiu. Tudo além disso é teoria de fãs, é ideias, é invenções, mas aí vamos no porquê ele voltou. Aí que vem. Passada a saída do ator no ano de 2018, né, ele foi pra Inglaterra, se isolou lá, poucas notícias do ator começaram a vir, mas ele realmente começou a aproveitar muito sua família. E foi em 2019, enquanto a galera tava nas expectativas pra filme e tudo mais, e não tinha nada certo de quando ia gravar, ele cedeu uma entrevista dizendo, né, que ele meio que tinha se arrependido de ter deixado a série naquele momento. Tipo, ele tava bem feliz com a família dele, aproveitando a vida, tudo com muita tranquilidade. Mas na entrevista que ele deu, ele deixou ressaltado que tava triste de ter perdido aquela etapa da história que veio depois que ele saiu. Que na época na história era a Alpha e os Sussurradores, né? Um dos maiores vilões de The Walking Dead é esse grupo dos Sussurradores, uma das partes mais pesadas ali é no final da 9ª temporada, que nos quadrinhos tem a presença forte do Rick como o principal oponente dela, e na série não teve. O ator sentiu triste por não ter participado disso, mas é aí que vem a explicação principal do porquê ele voltou. Indo pra 2020, gravações do primeiro filme do Rick aparentemente estavam programadas pra começar
nesse ano, mas aí aconteceu a pandemia, logo no início de 2020. Foi aí que a produção total do universo de The Walking Dead em geral decidiu tirar todos os esforços do filme e outras questões de spin-off. Tinha questões de spin-off acontecendo nessa época, era o World Beyond, né? Mas tiraram o maior foco disso pra focar na série principal e decidir o que iam fazer com a série principal. A pandemia foi um dos motivos de terem decidido terminar a série principal na temporada 11. Não foi só isso, também tem o ponto de que a história acaba ali, mas eles quiseram focar muito nisso e deixaram o filme um pouco de lado pra jogar mais pra frente. Mas uma coisa importante que aconteceu nessa época também envolveu muito a Universal Studios, que seria o estúdio responsável por produzir esse filme pros cinemas, que ia ser pros cinemas. Assim como todos os estúdios na época da pandemia, a Universal também foi afetada nessa época. Começou a ter uma maior tendência de produções de filmes só pra sair no streaming e não direto no cinema. E a Universal começou a ver essa tendência e começaram a surgir notícias de que eles queriam não mais fazer o filme do Rick pra cinema e sim pra streaming. E depois, algo que não se sabe, algum acordo aconteceu nos bastidores que a AMC decidiu se desvincular da Universal e esse acordo foi encerrado. Mas enquanto isso, enquanto a história do final de The Walking Dead acontecia, estava sendo escrita e outras coisas, em 2021 continuaram trabalhando nos bastidores pra escrita dessa história do Rick, pra evoluírem como é que seria essa história dele com a Michonne. E foi aparentemente no início de 2022 que a própria AMC decidiu transformar essa ideia do filme, que já não estava muito forte mais, em uma série. Os 3 filmes de 1h30 cada virar uma série de 6 episódios. Sendo que, como você pode ver na imagem aí, né, a confirmação veio a público só no meio do ano, em julho, com o aparecimento surpresa dos atores do Rick e da Michonne, do próprio Andrew Lincoln e da Danai Gurira, lá no painel da Comic Con San Diego de The Walking Dead, né, eles apareceram de surpresa pra confirmar a série de Rick e Michonne. E é aí que vem uma explicação do porquê ator do Rick voltou pra The Walking Dead. Não é que Andrew Lincoln decidiu sair de The Walking Dead e depois decidiu voltar. Quando ele decidiu sair de The Walking Dead, ele já tinha feito um acordo de voltar. Não é que ele decidiu depois porque se arrependeu. Ele deu entrevistas dizendo que tinha se arrependido e tal, mas já estava decidido aquilo ali. Quando ele saiu, ele já deixou o combinado de fazer os 3 filmes, já deixou isso acordado e simplesmente foi a AMC que decidiu fazer os filmes virarem série. E as circunstâncias que atrapalharam, pandemia, questão da Universal e tudo mais. Então a explicação correta é que quando ele saiu, ele já tinha feito um acordo que iria voltar, já tinha decidido que ia voltar, mas quando e como, isso acabou sendo decidido depois pela AMC e pelas circunstâncias. Mas o que acontece na atualidade em relação ao ator, né? Depois que passou The Ones Who Live, aí vem um negócio de decisão de continuar realmente. Depois que a gente viu The Ones Who Live, né, os 6 episódios, que tem um final que consegue ser mais satisfatório e conclusivo pra história do que a da própria série principal, que pra mim é o melhor dos spin-offs, tem opiniões diferentes e tal, mas pra mim é o melhor. Depois do sucesso, depois da experiência que ele teve de voltar a ser Rick Grimes nas telas, o próprio ator começou a demonstrar em entrevistas em diversos locais que tá mais empolgado pra continuar sendo Rick Grimes. Depois que acabou The Ones Who Live, em março de 2024, ele mesmo deu entrevistas pra algumas mídias, sites e outras pessoas, dizendo que sim, quer continuar como Rick Grimes e dizendo que ainda quer ver, ainda precisa ver o Rick se reencontrando com os outros personagens. Sim, ele quer e despertou essa vontade em 2024. Então o que acontece agora é que algo está sendo trabalhado nos bastidores, tem um longo período de tempo, vários meses, e a informação mais precisa que a gente tem até o momento, início de 2025, é que ele vai voltar a aparecer e vai ser em um dos spin-offs que tá ativo na atualidade. Ou é Daryl Dixon, a série do Daryl na Europa, ou é Dead City, a série de Negan e Meg em Nova York. Ou alguma outra série que vão anunciar esse ano aí que vai começar, mas tudo indica que é algum dos spin-offs ativos. Em resumo, o Andrew Lincoln decidiu sair de The Walking Dead por questões familiares e algumas frustrações com a produção, mas quando ele saiu, ele já tinha deixado decidido que ia voltar. Mas o que aconteceu depois desse retorno com The Ones Who Live é que ele se sentiu mais animado e decidiu continuar. Essa é a explicação. Coloca nos comentários se tinha algum desses detalhes aqui que você não sabia. Manda pro seu amigo que tem vontade de saber tudo certinho sobre a questão do Rick, né? Compartilha aí. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada desse universo e o próximo passo pro Rick, que ele vai continuar aparecendo. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!